Hello guys, aqui é a Teacher G e hoje eu tô trazendo para você um conteúdo que gera sempre um pouquinho de confusão, quando eu uso um, quando eu uso outro, a tradução também é um pouco parecida, né? Então vamos dar uma olhadinha quem são eles? Só para você conhecê-los, tá? Eles são os artigos definidos e indefinidos, né? O esse primeiro aqui é o artigo indefinido, and também, e o the, artigo definido. Não fica preocupado com essa nomenclatura agora. Eu só tô te falando só para você saber quem são. Às vezes já ouviu por aí, porque na prática, gente, saber se é artigo, se não é, não vai te ajudar em nada. A não ser que você esteja passando por algum processo seletivo, alguma prova de proficiência, aí pode te ajudar a nomenclatura, né? Caso contrário, não fica preocupado com isso agora, tudo bem? O que nos interessa é entender quando eu uso um e quando eu uso outro. Para a gente começar então falando sobre eles, vamos começar traduzindo então, né? O primeiro ali, ó, o que também pode ser a pronúncia a, tanto faz, ou a, tudo bem? Uma, assim como an tem a mesma tradução, igualzinho, uma, e o the, que é o artigo definido, os, as, pode ser singular ou pode ser plural. Vamos começar a entender, então, quando que eu uso quando eu uso an e quando eu uso the. O que é uma, como nós vimos, toda vez que eu vou falar um substantivo e eu preciso falar algo do tipo um garoto, uma bola, uma menina, né? E esse substantivo, essa palavrinha começa com consoante ou som de consoante, eu vou colocar o antes dessa palavrinha. Vamos entender melhor na prática como é que isso vai ficar. Se eu tenho ali, ó, tem um garoto aqui. O tem, guys, there is. Não uso have aqui. Se você tem dúvidas sobre esse conteúdo, tem uma aula que eu falo só sobre isso no meu perfil. Procura lá que você vai encontrar there is e have, qual que é a diferença deles, tá? Mas aqui então, ó, tem um garoto aqui. Bom, garoto em inglês, boy, começa com consoante, tudo bem? Sendo assim, eu vou usar o um garoto, a boy. There is a boy here. Tranquilo aqui? Antes de consoante, né? Meu substantivo, minha palavrinha começou com consoante, eu vou usar o a. Vamos entender agora por que que às vezes eu tenho uma palavra que começa com vogal e mesmo assim eu uso a. Na verdade, são palavras que começam com vogal, são substantivos que começam com vogal, mas tem o som de consoante. Lembra que eu falei lá pra você? Antes de consoante e som de consoante, o U muitas vezes tem som de Y. Sabe palavras como yellow, de amarelo? Yellow. É esse som que muitas vezes o U recebe. E aí é o som do Y. Sendo assim, é uma palavrinha que começa com vogal, mas tem som de consoante, e aí eu vou colocar o a também aqui. Então, se eu tivesse que dizer, tem uma universidade aqui. There is a university here. E não an. Vou usar o a, porque mesmo começando com vogal, o som desse U é som de Y, som de consoante. Tudo bem? Só para a gente entender, então, esse conteúdo, por exemplo, cai bastante em testes de proficiência, processo seletivo, onde você tem que fazer um testezinho em inglês, fazendo parte de processo classificatório, né? Cai muito isso aqui como pegadinha. Então, fique atento, preste bastante atenção, porque olha que a hora que a gente bate o olho aqui, ó, ai, começa com U, vogal, já coloco lá, nossa, então não vai ser o a, porque o a é só para substantivos que começam com consoante. Então, fique atento. Neste caso, como esse U tem som de consoante, tem som de Y, vai receber o a university. Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhadinha lá então no an. Também quer dizer uma, mesma tradução. Só que agora eu vou usar o an antes de vogal e som de vogal. Mesma situação que a gente viu lá, ó. Vogal. Ok. Tem uma maçã aqui. Maçã em inglês. Apple. Começa lá com vogal. Tranquilo. Vou colocar o an. Então, se eu tivesse que falar, tem uma maçã aqui. There is an apple here. Tranquilo?
Se a minha palavra tem som de vogal, se o meu substantivo tem som de vogal, eu também vou precisar do N, mesmo que essa palavra se escreva com consoante. Exemplo, hora, né? Hora em inglês, hour. Tá vendo o H aqui? Poxa, mas começa com consoante e eu vou colocar o N, porque o H aqui é mudo. Ela é silent. Eu não tenho a pronúncia do H aqui como em palavras como house, casa, né? Então aqui ele é mudo. Sendo assim, esse substantivo tem o som de vogal. E aí eu vou precisar do N. Então se eu tivesse que falar 1 hora depois, an hour later. Então cuidado com essas situações, tá? Principalmente se você estiver passando por algum processo aí de teste, de prova, né? E envolvendo aí a proficiência no inglês. Então mesmo começando com consoante, mas como tem o som da vogal, eu vou colocar o N e não o E. Tudo bem até aqui? Ó, vamos dar uma olhadinha então ali, algumas outras situações que nós vamos precisar colocar o E e o N. Eu falei lá pra vocês que a tradução deles é uma. Ele aparece também sempre antes de profissão. E nessa situação, antes de profissão, eu não vou traduzir o E ou N como e uma, tá? Ele só precisa aparecer antes de profissão, porque no inglês é assim que funciona, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que dizer, ela é professora, né? Eu não vou falar no português, por exemplo, ela é uma professora. Eu não preciso traduzir ele aqui como ou uma, tá? Mas, como eu tô dizendo, tô me referindo a uma profissão, ele vai aparecer aqui. Se eu falo, eu sou professora, né? Eu uso também, I am a teacher. E não, eu não vou dizer eu sou uma professora, né? Então, ó, toda vez que aparecer profissão, né, você estiver se referindo a uma profissão, você vai precisar colocar o E ou o N também, de acordo se for consoante ou vogal, a mesma situação. Então, por exemplo, ó, Ellen é professora e o seu marido é engenheiro. É assim que eu traduzo. E não, Ellen é uma professora e seu marido é um engenheiro, tá? Porque pra gente esse aí não fica, não soa muito bem, né? Não faz muito sentido. Então a gente não traduz, tudo bem? Ellen is a teacher and her husband is an engineer. Olha o N aqui, porque começou com vogal, e o E porque começou com consoante. Então o E e o N também se emprega antes de profissão. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então no outro artigo definido, o the. Tradução dele, só para relembrar, a, pode ser plural também, tá? Os, as, singular e plural, mesma coisa. Vamos ver no exemplo? Se eu tivesse que falar o garoto, the boy. Os garotos, no plural, the boys. Então, mesma coisa, para singular e plural. Qual que é a diferença desse the pro e pro and? Ele é mais específico, né? Então, ele é o nosso a mesmo. Existem algumas situações onde ele não vai aparecer. Por exemplo, coloquei aqui, onde não usar esse the antes de nome próprio, né? No português, a gente fala, por exemplo, o João estava aqui, né? O fulano está aqui. A gente coloca esse o, esse a antes do nome, né? No inglês, eu não preciso colocar, eu vou direto, tá? Então, se eu tivesse que falar, o João estava aqui, eu não vou colocar the John, eu vou direto. John was here, tá bom? Então, às vezes a gente quer colocar o the também, né? Porque no português a gente fala o, mas aqui eu não preciso no inglês. Então, antes de nomes, não preciso colocar o the, direto mesmo, tá bom? Então, eu vou direto. Isso vale também para quando eu me refiro a países, né? E o Brasil é um país. Não preciso falar the Brazil, eu vou direto. Brazil is a country, tá? Tem algumas exceções em relação a países. Estados Unidos é um, né? Os Estados Unidos a gente coloca o the. Os Estados Unidos, the United States of America, tá? Mas fora isso, gente, na maioria das vezes eu não vou precisar desse the, tudo bem? Muito bem, olha, o que eu vou aconselhar você a fazer? Eu deixei aqui um review, né? Uma revisão de tudo que a gente viu. Eu vou te aconselhar a baixar este material em PDF. Como que você faz para baixar este material? Acesse essa aula lá pelo meu canal do YouTube, Teacher G. E lá tem a opção na descrição do vídeo para você baixar em PDF, porque além de você ter esse conteúdo, ter esse resuminho, ter esse review, né, que eu coloquei aqui no final,
tem também um exercício para você fazer, tá? Tem uma prática para você fazer, que se você baixar o material, você vai poder estar praticando. O que eu vou indicar para você fazer com este material aqui? Eu passei 3 dicas, 3 passos de como a gente pode praticar, né? Eu não falo nada em inglês, como é que eu saio desse zero? Por onde que eu começo? Eu gravei um vídeo, postei esses dias aí falando sobre isso. Aconselho você a assistir esse vídeo. Se você não viu, vou dar uma resumida bem rápida aqui para você. Você vai falar todas essas sentenças, não anota nada agora, não escreve nada. Fala num tom de voz audível, que você consiga ouvir a sua voz mesmo, tá? E você vai passar para o inglês falando. Qual é o desafio aqui? Identificar se você vai usar o a, o an ou the, tá? Na página seguinte tem o gabarito, tem a resposta para você conferir. Você não precisa ficar fazendo essa atividade por mais de 2 minutos. Então, marca lá no seu cronômetro 2 minutos para você realizar esta atividade. Terminei, fiz até a 9 e ainda sobrou tempo, não completou os 2 minutos. Começa de novo. E aí, quando você começar de novo, tenta um pouquinho mais rápido, tá bom? E aí você pode ir praticando várias vezes em momentos diferentes, até você entender e quando usa um, quando usa o outro, tá? Então, baixa esse material para você poder praticar e te ajudar a internalizar, te ajudar também a dominar este conteúdo. E te recomendo, assista o vídeo, a aula que eu coloquei, Sou Zerado para Falar Inglês. Por onde começar? Tem 3 passos ali essenciais que você pode aplicar em vários outros conteúdos, inclusive em outros materiais que você tem acesso também. Tudo bem? Então te aconselho, baixa o material disponível lá no meu canal do YouTube, para você poder ir praticando e estudando e melhorando, enfim. Tudo bem? Guys, thank you so much. See you. Bye bye.